em relação a isto a que se tem chamado política. Mas não é, muitas vezes, o politiquice. Mas não queremos, todavia, que seja com a abstenção, com a indiferença, com o desalento e com o conformismo, ou com a mera crítica passiva e ou destrutiva, que podemos ser a alternativa que queremos para Portugal e para o mundo. Não acreditamos que seja deixando a política para os chamados políticos profissionais, ao serviço dos lobbies, ao serviço dos egoísmos, ao serviço da ganância, que seremos parte da solução e não do problema. Foi por isso que criámos este partido. Um partido diferente. Um partido que não toma partido por uma parte dos seres em detrimento dos outros. Um partido que toma partido por todos, de acordo com o próprio sentido da palavra grega, pan, que significa tudo, ou todo. Embora, naturalmente, nos foquemos mais imediatamente naqueles seres que, nas atuais circunstâncias, são os mais vulneráveis e os mais desprotegidos. Sejam os animais, sejam também os seres humanos mais fragilizados. Nós partilhamos das inquietações da chamada geração Arrasca, mas vamos mais longe. Porque hoje não é apenas uma geração em Portugal, mas todo um planeta e toda uma multidão de seres, animais e homens, que padece as consequências de opções políticas e económicas erradas e destrutivas. Conscientes assim de sermos a jovem voz de um futuro já presente, e apesar de todas as dificuldades já referidas, inerentes a uma estranha demora do Tribunal Constitucional na nossa formalização, que nos retirou um precioso tempo de preparação, com o qual obviamente contávamos, ainda assim vamos concorrer às eleições legislativas antecipadas de 2011, porque sentimos que é absolutamente urgente, e agora faço um resumo de alguns dos pontos fundamentais do nosso programa político, recentemente aprovado. E, número 1, é urgente fazer surgir um novo paradigma mental, cultural e civilizacional na política, baseado nos valores fundamentais da humanidade, como o amor, a compaixão, o respeito e a preocupação pelo outro, estendendo-os aos animais e à natureza. Não temos medo de nos expormos ao ridículo, na perspectiva de alguns, de assumirmos a urgência de trazer o amor e a compaixão para a política. Naturalmente, junto com a ciência, com a ética, não há ética sem amor e compaixão, naturalmente junto com a ciência, com tudo isso, mas trazer o amor e a compaixão para a política. Porquê é que ninguém fala de amor e de compaixão na política? Porquê é que o amor e a compaixão, porquê é que os sentimentos fundamentais da humanidade têm estado sistematicamente arredados do discurso político e da prática política? Porquê é que não se fala disso? Isso só por si já deveria levar-nos a pensar sobre aquilo que tem sido a política até hoje. E é aquilo que nós não queremos que a política continue a ser. Naturalmente, o amor e a compaixão aqui não é apenas o sentimentalismo, não é apenas a emoção que nós sentimos perante o tormento a que são expostos os animais, nos canis, nas touradas, nas unidades de pecuária intensiva, etc, etc, etc. O amor e a compaixão é mais do que sentimentalismo, é um amor e uma compaixão que se traduzem numa urgência prática de mudar as leis, de mudar os comportamentos, de mudar as mentalidades. E esse amor e essa compaixão têm que assumir a forma de novas leis, novas práticas económicas, sociais e políticas. Então será um amor e uma compaixão eficientes, eficazes, que realmente instaurem uma diferença no mundo. É desse amor e dessa compaixão que nós falamos. Queremos assim mudar a classe política. Queremos trazer para o exercício político pessoas movidas por ideais altruístas. Pessoas que acreditem na possibilidade de uma mudança e de uma sociedade melhor para todos e não apenas limitada aos humanos. Segundo ponto, é urgente apresentar no atual momento crítico da vida do país e do mundo uma alternativa política credível em todos os domínios, baseada na cultura, na ciência, na ética, que considere igualmente os interesses de todos os seres. Como já vimos, um partido inteiro.
Um partido de valores e de causas, que una as três causas referidas, humanitária, animal e ecológica. Um partido de pessoas que tomam partido pela felicidade e pelo bem comum e desejam uma política de cooperação e de serviço, não a luta pelo poder, não o carreirismo e o clientelismo dos habituais lobbies partidários, Um partido democrático que supera as noções convencionais e hoje cada vez mais anacrónicas de direita e de esquerda, assumindo valores transversais ao melhor das diferentes ideologias, mas que seja sempre um partido a favor da evolução das mentalidades e da mudança para melhor dos costumes. Terceiro ponto, dar prioritariamente voz aos que a não têm e aos mais vulneráveis à injustiça social, política e económica. Os animais e os setores mais desfavorecidos da população, os pobres, os idosos, os desempregados, as mulheres, ainda tantas vezes alvo de todo o tipo de discriminação em casa e no trabalho, libertando assim a nossa sociedade de toda a forma de crueldade, de assimetria e de indiferença. 4. Alterar, e esta é uma das nossas grandes bandeiras, como é sabido, alterar o estatuto atual dos animais no Código Civil, onde são considerados meras coisas, mediante uma lei que os defenda efetivamente, criminalizando os atentados contra a sua vida e contra o seu bem-estar. E impedindo, por exemplo, que pessoas que maltratem os animais, que tenham animais e que os maltratem, possam voltar a ter animais de companhia à sua responsabilidade. Consagrar na Constituição da República Portuguesa a senciência dos animais, ou seja, a sua capacidade de sentirem dor e prazer físicos e psicológicos. 5. Substituir progressivamente o atual modelo de crescimento económico, baseado no aumento desenfreado da produção, do consumo e da especulação financeira, por um outro modelo. Assente ainda na economia de mercado e na livre iniciativa, mas reguladas por orientações políticas e critérios éticos de equidade distributiva que coloquem essa mesma economia ao serviço do bem comum, social e ecológico, sem esquecer, obviamente, o bem-estar animal. 6. Promover a coesão e a justiça sociais, de modo a que o contributo fiscal se faça sentir proporcionalmente aos rendimentos, incidindo mais sobre aqueles que possuem e obtêm maiores recursos económicos e não sistematicamente sobre os médios e baixos rendimentos provenientes do trabalho, como tem acontecido sistematicamente até agora nos sucessivos planos de austeridade. 7. Moralizar os salários e as reformas da função pública, promovendo a equidade entre as diversas carreiras e corpos profissionais, dado se constatar existirem enormes diferenças nas tabelas salariais, decorrentes das capacidades reivindicativas e das cedências governamentais e, nem sempre, e não tanto, das exigências e das qualificações para o desempenho das várias funções. Há que criar também tetos máximos para os salários e para as reformas dos cargos dirigentes do setor estatal, incluindo as empresas públicas. Há que criar um único sistema de pensões, nacional e estatal, sem prejuízo dos sistemas privados, impondo-lhes um teto máximo e acabando assim com o escândalo atual das pensões milionárias. 8. Recusar os cortes nas despesas sociais. Nós sabemos que as medidas de austeridade são inevitáveis, mas essas medidas devem incidir mais sobre aqueles que têm mais capacidade para as suportar. Assim, juntamente com a recusa dos cortes nas despesas e no apoio social, há que proceder a uma redução drástica dos desperdícios de dinheiros públicos. E há que responsabilizar civil e também criminalmente os gestores e os responsáveis políticos. Há que haver uma redução drástica do número de institutos públicos, de fundações estatais e de empresas municipais. 9. Refundar o Estado. O programa político é mais amplo, isto é apenas uma breve síntese. Separando claramente a esfera do público e do privado. Há que acabar com o fenómeno da empresarialização do Estado, que tem servido apenas para desregular, fazer e esconder despesas públicas,
transferindo para as gerações futuras encargos insuportáveis com as parcerias público-privadas. Esta situação tem dado origem a uma multidão de empresas e de institutos com gestores pagos a peso de ouro, numa iniquidade social sem precedentes que tem criado todo o tipo de condições para uma gestão discriminatória, para aproveitamentos pessoais e para múltiplos e lamentáveis casos de corrupção. 10. Há que aprovar um regime de representação eleitoral mais justo, que aproxime os eleitos dos eleitores, reduzindo ainda o número de deputados, que não devem acumular funções e devem estar submetidos ao mesmo regime de faltas dos demais funcionários públicos. Eu fui primeiro signatário de uma petição a favor do respeito pelos direitos humanos no Tibete. E o que eu vi na Assembleia da República, quando estive presente na sessão de discussão dessa petição, gostaria que nunca mais pudesse acontecer em Portugal. Eu vi deputados que, quando a sessão começava às 10 da manhã, só estavam presentes uma escassíssima minoria. Vi deputados que só chegaram ao meio-dia, à hora do almoço, e depois, quando chegaram, ficaram de costas voltadas em pequenos grupos, uns contra os outros, enquanto os oradores falavam, discutiam e se aprovavam leis importantíssimas, nomeadamente leis que regulamentavam o Código de Trabalho. Eles, uns discursavam, os outros consultavam os seus computadores pessoais, uns falavam em grupos de costas voltadas para os oradores, outros abriam o jornal, liam o jornal, de forma óbvia, não é? Ao ponto que o Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, o barulho era tal que ele teve por 2 vezes que mandar calar a Assembleia, recebendo como resposta uma perfeita indiferença. O barulho continuou. Eu, na altura, escrevi uma carta que divulguei por mail e escrevi uma carta ao diretor do Público, foi publicada. Essa carta circulou e valeu-me todo o tipo de apoios, obviamente, mas também algumas pessoas que se indignaram porque acharam que eu estava a contribuir para o descrédito da democracia. Ora, eu pergunto se quem denuncia isto contribui para o descrédito da democracia ou se é quem se comporta deste modo que não merece sequer estar a representar os seus eleitores na Assembleia da República. Ponto 11. Há que tornar Portugal autossustentável nos setores fundamentais para a resiliência do país, criando condições para que os campos abandonados voltem a ser cultivados, considerando a agricultura um setor vital, com prioridade para as produções biológicas e a permacultura. Há que promover a autossuficiência energética, através de melhores práticas de consumo e de produção e mediante o investimento estratégico nas energias renováveis, como as provenientes do mar, do vento e do sol, setores onde Portugal reúne condições para ser líder, mesmo em termos mundiais. Há que desenvolver as economias e as iniciativas regionais e locais, bem como o turismo cultural, ético e ecológico. Ponto 12. Há que assegurar um Serviço Nacional de Saúde eficiente e acessível a todos, e nós afirmamos que essa continua a ser uma das grandes promessas por cumprir desde o 25 de abril de 1974, um Serviço Nacional de Saúde onde se possa optar pelas medicinas e terapias não convencionais, devidamente regulamentadas, tal como, aliás, já foram objeto de uma aprovação na generalidade na Assembleia da República, mas a aprovação na especialidade tem estado estranhamente paralisada até hoje. Isto é exemplo do que já acontece em muitos países mais desenvolvidos do que o nosso. Ponto 13. Há que promover os produtos naturais e biológicos, há que promover alternativas alimentares vegetarianas e uma redução pedagógica do consumo de carne, sobretudo a carne de origem industrial, devido ao seu evidente impacto na saúde pública, no bem-estar animal e no equilíbrio ecológico local e planetário. Nós estamos muito longe de estarmos conscientes do terrível impacto, para já não falar do bem-estar animal, que é evidente, ou sequer da saúde pública, do terrível impacto ambiental e ecológico de uma dieta voltada fundamentalmente para o consumo de carne com esta origem industrial. Até a desertificação dos solos, é o esgotamento dos recursos naturais, é o investimento de tempo e de energia que, se fosse efetivamente orientado para a produção de cereal, para a produção de alimentos de origem vegetal, poderia dar alimento a milhões de pessoas
alimento esse que agora é dado ao gado, que se faz sofrer em autênticos campos de concentração. A este respeito, recordo sempre que um estudo recente mostra que só aquilo que se produz de cereal nos Estados Unidos para dar a esses pobres animais que vivem em autênticos campos de concentração permitiria alimentar diretamente 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, veja-se o escândalo e a irracionalidade deste estado de coisas. 14. Fazer da cultura, da investigação científica e da educação um investimento central do orçamento do Estado, redignificando social e profissionalmente os professores e aumentando nos jovens a consciência cívica, ética e solidária, mediante disciplinas orientadas especificamente nesse sentido, uma consciência cívica, ética e solidária extensiva a homens, aos animais e a toda a natureza. Há que promover, e já a partir dos diferentes níveis de ensino, a cooperação como um valor social, contrariando a atual política de incentivo à competição individualista e cega. 15.15 e último. Há que converter Portugal num país exemplar, na defesa dos direitos humanos, dos direitos animais e do equilíbrio ecológico, bem como no estabelecimento de pontes entre culturas, religiões e civilizações, em prol da paz e da fraternidade entre todos os povos. Um pequeno país como o nosso deveria primar e deveria brilhar entre as nações do mundo por ser um país ético, por ser um país que cuidava particularmente dos interesses dos mais desfavorecidos, dos homens, dos animais, um país onde se respeitava a natureza. E um país que primasse também, de acordo com a nossa grande tradição e vocação histórica e cultural, para estabelecer pontes. Um país que se especializasse em ser mediador, buscando sempre a resolução pacífica dos diferentes conflitos. E neste sentido, trata-se de assumir isto como ideia para Portugal e também para toda a comunidade lusófona. Não esqueçamos que somos 240 milhões de falantes da língua portuguesa. Se esses 240 milhões de falantes da língua portuguesa assumissem estas grandes causas, eles poderiam ser o veículo de uma mudança fundamental do mundo. É isto que está de acordo com as ideias mais profundas presentes na nossa tradição, na nossa cultura, nomeadamente aquela visão de grandes portugueses como o padre António Vieira, Fernando Pessoa ou Agostinho da Silva. Caríssimos amigos, caríssimos companheiros, se nós nada fizermos agora, já, nós somos tão responsáveis como eles. Essa palavra enigmática que nós usamos sempre que nos queremos desculpar com os outros, não fazendo nada ou criticando apenas. Eles são responsáveis, eles fazem, eles dizem, eles acontecem. Se não fizermos agora nada, nós somos eles. Porque eles, se nós nos referimos àqueles que estão no poder há dezenas de anos para se servirem e não para servirem, eles só lá estão devido a nós, devido à nossa indiferença, devido ao nosso conformismo, devido à nossa passividade. Assim, apelo, e o PAN apela, a que todos os abstencionistas, todos os descrentes na vida política, todos os que têm votado em branco e nulo, que todos aqueles que não se reconhecem nos partidos e nos políticos tradicionais, ou que por diversos motivos têm visto as suas melhores expectativas neles depositadas, traídas e frustradas, que todos eles se juntem a este grande movimento de mudança e assumam nele uma participação ativa, filiando-se no partido, ajudando a transmitir a sua mensagem e ajudando assim a construir a diferença que nós queremos já em Portugal e no mundo. O PAN é o partido da diferença. E nós todos que saímos daqui, se não estamos ainda convictos disso, temos de seguir convictos disso, senão não vale a pena, não tem sentido estarmos hoje aqui.
O PAN é o partido da diferença. É o partido de todos os que querem outro Portugal. Porque é hora de dar voz a uma nova geração sem os vícios do passado e sem os vícios ainda do presente. O símbolo do PAN é uma mão humana aberta, inscrita numa pata de animal. A mão, livre do apoio na terra, para agarrar, para manipular, para fabricar objetos e instrumentos, tornou-se um fator e um símbolo da singularidade mental e cultural do homem. É a mão que nos pode tornar o pior dos predadores. Predador da natureza, dos outros animais e de si mesmo. Mas é a mão também que, pelo contrário, nos pode converter o ser humano no grande protetor do mundo. No grande protetor do mundo e dos seres vivos. Esta mão que está no emblema e na bandeira do PAN não está fechada para agarrar, ávida e gananciosa, não está fechada para possuir e não está fechada para combater violenta e destrutivamente os outros. Está, pelo contrário, está aberta para dizer basta. Basta à injustiça e à crueldade. Está aberta para proteger o planeta, para proteger a natureza, para proteger todos os seres vivos, nossos companheiros, nesta grandiosa aventura da existência. Agradeço, mas ainda não acabei. Eu sei que pareceu, mas falta pouco. A mudança é possível e nós fazemos parte dela. Vamos vestir esta camisola. Nós temos que vestir esta camisola. Se nós queremos mudar alguma coisa neste país e no mundo, e para já em nós próprios, nós temos que vestir esta camisola. Nós temos que vestir esta camisola até às entranhas do nosso ser, até ao tutano, até à medula. Ela não pode ficar apenas na epiderme. Ela tem que se tornar o nosso próprio sangue, a nossa própria carne. Esta camisola, do respeito por todos, esta camisola de um partido inteiro, pelo bem de tudo e de todos, tem que se tornar a íntima essência do nosso próprio ser. Tem que se tornar o ar que nós respiramos, o sangue que circula nas nossas veias. Vamos, pois, vesti-la, vamos vestir esta camisola e todos são importantes. Os que foram agora eleitos para os órgãos políticos do partido, mas também todos os filiados, todos os amigos, os simpatizantes, os apoiantes, os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos amigos e por aí adiante. Nós temos que levar a todos esta grande mensagem, temos que transmitir esta ideia de que realmente é possível mudar. E a mudança existe a partir do momento em que um indivíduo muda e que se torna contagiante. Eu fui amigo, tive o privilégio de ser amigo do professor Agostinho da Silva nos últimos 12 anos da sua vida e nós procurávamos o convívio dele, íamos lá à casa e ele recebia-nos sempre com as portas abertas e as pessoas iam lá para sentirem a transmissão daquela energia e daquela mensagem que dizia: o importante é ser feliz e tornar-se contagioso. Neste caso, o importante é obviamente sermos felizes, mas também tornarmos contagiosa a nossa motivação para contribuirmos para a felicidade e para o bem-estar de todos os seres vivos neste planeta. É isso realmente que pode fazer a diferença, é isso realmente que pode fazer deste partido um partido inteiro pelo bem de tudo e de todos. Um partido contagioso. Vamos, pois, dar valor aos valores que interessam, pelos animais, pelos homens, pela natureza, por tudo e por todos, PAN, a mão aberta para proteger tudo, para proteger todos.